Olá, sexto ano, tudo bem? Então, hoje nós vamos dar início ao nosso livro de História, volume 2, tá? Como eu disse na videoaula passada, nosso volume 2 ele fala sobre a Grécia Antiga. Então, nós vamos ficar o livro inteiro falando sobre a Grécia Antiga, tá, gente? Hoje é um início a esse estudo. Na verdade, é para a gente entender um pouquinho em quantos períodos se dividiu a Grécia Antiga. Também é para vocês entenderem como ela surgiu, né? Que povos deram origem a essa Grécia Antiga. Então, é na verdade uma introdução ao estudo da Grécia Antiga, tá? Bom, começando a falar pelos períodos históricos, a Grécia Antiga ela teve alguns períodos, tá? Na ordem, a gente teve primeiro o período pré-homérico, depois do pré-homérico, a gente teve o período homérico, depois do período homérico veio o período arcaico e, por fim, depois do período arcaico, a gente teve o período clássico e, por último, o helenístico. Então, são 5 períodos: pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico, certo, gente? Então, se em algum momento vocês precisarem dividir a Grécia Antiga em períodos históricos, são esses 5 períodos, ok? Bom, que povos deram origem à Grécia? Então, a Grécia ela foi formada por povos indo-europeus. Então, eram povos que vinham dessa região indo-europeia. E que povos foram esses? A gente teve alguns povos que vieram dessa região e formaram, né, a Grécia. A gente teve os jônios, os eólios, os aqueus e os dórios. Então foram esses 4 povos indo-europeus que ajudaram, né, na formação da Grécia Antiga, certo? Bom, a gente precisa entender como que era organizada essa sociedade grega, como que era a organização social nessa região da Grécia Antiga. Eles se organizavam em genes, isso mesmo, genes. Os genes eram grupos de pessoas unidas por laços familiares ou laços religiosos. Então, uma gene tinha pessoas de uma mesma família que também eram unidas pelos seus laços religiosos. Então, elas tinham algumas coisas em comum e esse comum poderia ser familiar ou algo religioso. Essas genes, elas podiam se tornar várias. E quando elas se uniam, quando existia a unificação de várias genes, elas formavam uma fátria. Isso mesmo, com F, tá, gente? Fátria. Então, assim, uma gene, 2, 3, 4, 5, 6, 7, enfim, várias genes formavam uma fátria. E aí é onde eu vou falar para vocês. E se eu tiver várias fátrias? Se eu tiver várias fátrias, eu vou formar uma tribo. Até que vai chegar um momento que eu vou ter várias tribos. E aí, quando eu tiver várias tribos, eu vou formar uma cidade-estado, ou seja, uma polis, tá? Isso mesmo, polis. Então, voltando, eu tenho as minhas genes. Quando eu tenho a união dessas genes, eu formo uma fátria. E aí eu tenho várias fátrias. E aí, quando eu uno essas fátrias, eu formo uma tribo. E quando eu tenho várias tribos e uno essas tribos, eu formo uma polis, uma cidade-estado da Grécia, certo? Bom, essas cidades-estados, elas eram independentes, elas não dependiam uma das outras. Cada uma seguia, né, as suas normas e regras, os seus princípios, independentemente, de forma autônoma, sem depender de uma outra polis. E muitas das vezes elas até entravam em conflito entre elas. Uma polis brigava com outra. A gente vai ver mais pra frente, né,
que uma das polis mais importantes da história da Grécia era Esparta. E ela, por sinal, era muito reconhecida pela sua força nas guerras. Mas aí a gente tem outras, a gente também tem Atenas, que ficou muito conhecida pelo seu desenvolvimento intelectual, certo? Bom, além da sociedade, a gente também não pode esquecer de falar da economia. A Grécia, a economia da Grécia, ela se baseava em terras, em animais, né, por causa da criação de animais, e em escravos, comércio de escravos, isso mesmo. Os escravos, eles se tornavam escravos, assim como nas outras civilizações da antiguidade, por serem prisioneiros de guerra e também por estarem endividados. E uma coisa interessante na Grécia é que um filho de escravo também se tornava um escravo. Então você podia ser escravo de 3 maneiras: ou porque você era um prisioneiro de guerra, ou porque você era uma pessoa endividada, ou então porque você nasceu de um escravo, era filho de um escravo. Certo, gente? Onde esse escravo trabalhava? Esse escravo, ele trabalhava no campo, na cidade e também na produção, né, de objetos de metais. Então ele tinha ele poderia trabalhar nessas três áreas: no campo, na cidade ou então com metais, certo? Bom, o que vai acontecer para que essas polis elas comecem a ter problemas umas com as outras, que eu até falei que elas podem começar a entrar em guerra? Elas vão perceber que para elas crescerem, para elas melhorarem economicamente, socialmente, politicamente, elas vão perceber que é importante elas migrarem da região que elas estão para outras regiões, aquela espécie de nômade, né? aquela espécie de nomadismo. Então, assim, ela vai precisar sair da região onde ela está e ir para outra região para que ela possa encontrar colônias, territórios para ela conquistar, tomar aquela terra e ganhar, né, lucrar com a atividade que ela vai desenvolver naquela região. Então, naquela época começou a haver a colonização. Isso mesmo, a colonização. Um grupo saía da sua polis e ia à procura de novas terras. Chegando lá, eles colonizavam essas novas terras e com isso eles começavam a lucrar com aquilo que eles conseguiam produzir lá. Foi muito comum a produção, né, agrícola de cereais, de minérios e de escravos também nessa região, tá? Mas a produção agrícola de cereais foi assim primordial. Na questão do extrativismo, os minérios, e na questão da mão de obra, os escravos. E além disso, toda essa movimentação, né, de saída de uma região, ida para outra, e também a questão de você crescer, né, com a sua produção de cereais, com a produção de minérios e também com a venda de escravos, o comércio ele floresceu nesse período de colonização, tá? Depois desse período, a gente vai identificar que no século V começa o período clássico. Isso. O período clássico, gente, ele é marcado por um crescimento das cidades-estados, das polis. É quando elas vão dar um boom. Depois desse período de colonização, elas vão dar um boom. Mas isso também vai preocupar um pouco porque elas vão entrar em guerra. E além das guerras, né, elas também vão ficar marcadas por um grande esplendor assim cultural. É quando a questão mesmo cultural também vai dar um boom. Então, assim, o que marca aquele período clássico na Grécia Antiga são as guerras, o crescimento das polis e o crescimento, né, cultural, do intelectual daquelas pessoas. É quando a gente vai ver que vão surgir, né, os primeiros filósofos na Grécia Antiga, tá? Porque eles vão estar com a questão da cultura bem aflorada, bem desenvolvida naquela região, ok? Por hoje é só.
eu tenho certeza que vocês vão conseguir realizar muito bem os exercícios, mas para isso eu vou pedir que vocês anotem aí, tá? Vocês precisam fazer a página 156, que são os números 1 e 2, página 158, que também é o número 1 e 2, página 162, 162, que é 1, 2 e 3, a página 163, que é do 1 ao 5, que são as atividades, e por último a página 164, que é o infográfico, tá? Então façam as atividades, depois corre lá no aplicativo Tule para vocês conferirem o gabarito, para ver o que vocês conseguiram acertar, o que vocês precisam estudar mais um pouquinho, o que vocês precisam acertar, alinhar. E se tiver alguma dúvida, manda lá no WhatsApp da escola, que eu vou ter o maior prazer em responder vocês. Tá bom, gente? Um beijo grande, fiquem com Deus, fiquem em casa e já já a gente vai se ver. Beijo!